Agora nós vamos falar sobre campo elétrico, certo? Então, os exercícios de campo elétrico, primeiro, esse probleminha é bem simples, bem rapidinho, ó. Vamos lembrar a fórmula do campo elétrico. A fórmula do campo elétrico é E, que é igual a K, é uma carga só que cria o campo elétrico, ela cria a carga, o campo ao redor dela, sobre D ao quadrado. Observem que essa carga criadora, ela é uma carga negativa. Se eu fosse fazer um desenho, então, olha, uma carga negativa, ela cria ao redor dela um campo elétrico que vocês viram na outra aula, que é um campo elétrico de aproximação, não é isso? Agora, em volta dessa carga tem a região do espaço, né? Onde eu posso ter um ponto. Nesse ponto, a gente pode ter, então, a ação desse campo elétrico. Então, olha lá o problema. O campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo, lembrando que é constante no vácuo, olha lá, ó, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tem intensidade, o campo tem essa intensidade aqui, 9 vezes 10 a menos 1 Newton por Coulomb. Calcule a distância e o dado é essa carga aqui. Tá, vamos tirar os dados primeiro? Eu não queria que ficasse longo, mas o campo elétrico, né, o vetor campo elétrico, ele é 9 vezes 10 a menos 1 Newton por Coulomb, certo? Nós temos que a carga, ela é igual a, em módulo, eu vou usar módulo, só me interessa o sinal quando a gente for fazer desenho assim, ó, de vetor, tá? Como esse aqui, ó. Mas agora 4, e esse pico Coulomb, é vezes 10 a menos 12 coulombs, certo? Pico é esse, representa esse 10 a menos 12. A constante, quando a gente tem esse zerinho, sabe esse zerinho que tem aqui? Olha aqui, ó, mostrando aqui em cima. Porque é no vácuo. Então, é 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá? O que mais? E pede a distância, tá certo? É a distância que eu não sei, ela vai ser em metros. A fórmula já está escrita aí, então vamos lá. Ó, no lugar do E, eu ponho 9 vezes 10 a menos 1. A constante é 9 vezes 10 a nona. A carga é 4, vamos escrever em módulo, 10 a menos 12, certo? Sobre a distância que eu não sei, D ao quadrado. Eu já vou cancelar esse 9 dos dois lados. Eu vou trocar também de lugar, eu vou subir esse 10 eu vou subir a distância e descer o 10 a menos 1. Trocar isso aqui de lugar. Então, vamos lá, ó. D ao quadrado igual a 10 a nona vezes 4 vezes 10 a menos 12 sobre 10 a menos 1. Então, vai ficar D ao quadrado. O número é 4. Esse número. O resto é tudo potência, né? Então, 9 menos 12, esse 9 aqui, ó, menos esse menos 12 aqui, dá menos 3. Menos o denominador, que é esse aqui, ó, esse menos 1. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, dá 4 vezes 10 a menos 2, certo até aí, né? Aí D vai ser a raiz de 4 vezes 10 a menos 2, a menos 2, D vai ser igual, a raiz de 4 é 2,
e o expoente fica 10 a menos 1, né? Aí, esse valor, então, de 0,2 metros. Essa é a resposta do primeiro, simplesinho, é isso daí. Vamos continuar. Questão número 2. Essa questão número 2 é qual é a intensidade? A intensidade do campo elétrico, isso daqui vai ser a pergunta. Num ponto situado a 3 milímetros, isso daqui vai ser a distância, 3 vezes 10 a menos 3 metros, de uma carga pontiforme. Essa carga aqui é 2,7, olha o microcoulomb é 10 a menos 6 coulombs. E eu já tenho a constante. Ao invés da gente ficar toda hora escrevendo esse Newton, metro quadrado por coulomb ao quadrado, a gente também pode pôr que é no sistema internacional, que significa isso também. Então, vamos lá. O campo elétrico tem essa fórmula, K, que é uma carga só, sobre D ao quadrado. Então, campo elétrico é a pergunta agora. Aí eu coloco 9 vezes 10 a nona. A carga eu coloco 2,7 vezes 10 a menos 6 sobre a distância, que é 3 vezes 10 a menos 3, milímetro, passei para metro, né? Ao quadrado, tá certo? Agora, por conveniência, eu vou copiar tudo que está no numerador, vou fazer a operação não. 9 vezes 10 a nona, vezes 2,7 vezes 10 a menos 6 sobre... Porque no denominador vai ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 vezes. A gente multiplica, né? Menos 2. 2 vezes menos 3, desculpa, 2 vezes menos 3 dá 10 a menos 6. Aí, olha só, esse 9 eu cancelo com esse. Então, continuando, deixa eu separar aqui, campo elétrico igual. Sobrou apenas o número 2,7. 2,7. Agora, vamos trabalhar com os expoentes. Olha, 9 menos 6 dá 3, né? 3. Eu vou subtrair, porque é uma divisão, então 9 tira menos 6 dá 3, menos o menos 6 do denominador, fica 3, mais 6, que dá 9. Então, o expoente dá 10 elevado à nona, a unidade é Newton por Coulomb, e problema resolvido, probleminha 2 resolvido também, certo? Vamos para o terceiro problema. No terceiro problema, agora tá falando em força elétrica, tá? Então, deixa eu lá, ó. Uma carga pontiforme, essa carga aqui, ó, é um Q minúsculo, porque ela é a carga de prova, certo? Ela é colocada num ponto P do vácuo e fica sujeita a uma força elétrica. O campo nesse ponto tem intensidade D. Então, eu quero saber qual é o campo elétrico, certo? Esse campo elétrico aqui é a pergunta. E essa carga aqui é a carga de prova, ela vale 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, porque, ó, é microcoulomb, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Nós temos também a força. A força tem esse valor aqui, ó, 1,2 newton. Então, é fácil. Vamos lá. Vocês já aprenderam que força elétrica é K, Q sobre D ao quadrado. Essa é a força elétrica. Fizemos problema, desenho, etc. Só que acontece que essa parte que eu estou contornando, ó, da força elétrica, eu comentei em outro vídeo. Isso é o quê? É o campo elétrico, ó. Isso aqui é o campo elétrico. Então, vejam, F é igual a E vezes Q. Essa é uma fórmula que relaciona
força e relaciona campo elétrico. É uma outra fórmula para a gente achar campo elétrico, tudo bem? Então, vamos embora para frente, ó. A força é 1,2, então a força é 1,2. O campo elétrico eu quero achar. E essa carga aqui, ó, é a carga de prova, ó ela aqui, ó. É a carga que fica, que ela é colocada dentro do campo elétrico de outra carga. Então, olha, carga de prova aqui é 4 vezes 10 a menos 6. Aí nós vamos ter o seguinte, ó. É o campo elétrico vezes... Não, desculpa. O campo elétrico vezes 4 vezes 10 a menos 6 é igual a 1,2. Pronto. Agora, esse valor que está multiplicando o campo elétrico passa dividindo. Então, vamos lá, ó. Separando isso aqui. E é igual a 1,2 sobre 4 vezes 10 a menos 6. Campo elétrico igual 1,2 dividido por 4 dá 0,3 vezes, nós vamos escrever essa potência no numerador, troca o sinal do expoente, vezes 10 à sexta. Agora vamos lá, notação científica. Fica 3, é a parte inteira. Deslocou a vírgula uma casa para a direita, aumentou o número, diminui o expoente, 10 à quinta newtons por coulomb. Pronto? Então, nós acabamos de resolver um outro problema simplesinho, fácil. Eu só queria comentar que tem outra fórmula, então, para campo elétrico. E agora esse aqui, que também é muito usado, nós vamos imaginar a seguinte situação. Ó, tem uma situação 1, é o início do problema. O campo elétrico, quando fala em campo elétrico, em distância, em carga, não está falando em força. Então, é campo elétrico, é a fórmula tradicional. K, Q sobre D ao quadrado. Não tem força nenhuma atuando aí, não está falando de força. Então, é esse daqui, tá? Numa situação 2, vai haver alteração tanto na distância quanto na carga, olha. A gente vai dobrar a carga e vai reduzir a distância. Então, nessa situação hipotética número 2, eu vou colocar assim, ó, o novo campo elétrico, E', a constante nunca muda, né, gente? A constante continua K. E a carga, ela muda, que ela, ó, a gente dobra o valor dela, então Q'. E a distância muda também, ela diminui, né? A gente vai reduzir. Então, vou colocar D' ao quadrado. Então, continuando, o que a gente poderia fazer? Olha só, E' vai ser igual a K. O que acontece com essa nova carga? Está escrito assim, ó, que a gente dobra a carga. Então, vamos colocar 2Q. 2 vezes aquele valor anterior aqui. 2 vezes esse valor anterior. Sobre... A nova distância, o que acontece com a nova distância? Ela é 1/3 da distância anterior. A distância anterior era D, então 1/3 de D. Tá certo? Isso daqui é elevado ao quadrado. Vamos continuar? Então, olha lá. Campo elétrico, novo campo elétrico é K, 2Q sobre 1 ao quadrado é 1. O 3 ao quadrado é 9 vezes D ao quadrado. Não é isso? Continuando, deixa eu separar isso aqui. O novo campo elétrico, ele fica igual. Vamos colocar tudo quanto é número para frente, gente. Número 2, deixa o K e o Q depois. Outro número. O outro número é 1/9 D ao quadrado. Como nós temos esses dois números aqui, só para a gente já ir terminando, olha lá, ó, repete o numerador 2
inverte o denominador, fica 9 sobre 1. 9, né? Repete tudo que a letra que está na frente, ó. K, Q, sobre D ao quadrado. Então, o novo campo elétrico, ele fica 2 vezes 9, 18. E observem que isso aqui é o quê? É o campo elétrico anterior, né? É esse campo elétrico aqui, lá do início. Então, o que eu poderia escrever? Que o novo campo elétrico é 18 vezes maior que o campo elétrico anterior. E se a gente pensar bem, é porque diminuiu a distância, né? Além da gente aumentar a carga, a gente diminuiu a distância. As duas coisas contribuíram para que o novo campo elétrico fosse muito mais intenso, porque essa distância é ao quadrado, né? Então, é isso aí, é essa relação, e isso é muito importante. Agora, nesse slide aqui, ó, eu queria que vocês, a tarefa de hoje, vocês vão responder essas três questões. Aqui está a resposta segundo o Pinterest. Vocês vão responder essas três questões e vão postar a foto, certo? Desculpe o celular, porque aqui tem moto passando na rua, tem celular que responde as coisas, tem celular que apita, mas dá tudo certo. Vocês leem os três problemas, resolvam os três problemas, postem a foto da resolução e é isso por hoje, tá certo? Então tá. Cuidado com as unidades, façam as transformações e dá tudo certo, tá? Pronto.